Alguns de vocês estão a ser preparados e nem se dão conta. O Senhor levou-me a Jeremias 29:11 e está a ajudar-me a entender que alguns de vocês fizeram orações cujo peso desconheciam. Vocês pediram coisas cujo fardo não entendiam. Não perceberam a forma como o Senhor vos permitiria atravessar o deserto antes de receberem a terra prometida. E vocês precisam de entender que, sem o Espírito Santo, somos todos como os israelitas. Temos dificuldade em ver para onde Deus nos está a levar. Lutamos contra a desobediência. Lutamos contra a dúvida. E quando lutamos com estas coisas, andamos em círculos, tal como os israelitas faziam. E alguns de vocês têm experienciado exatamente isso. É como se sentissem um medo imenso em relação à vossa situação atual. Mas não se apercebem que foi por isto que oraram, porque não compreenderam o peso da vossa oração. Alguns de vocês pediram um casamento e agora estão a passar por um período de deserto, seja nos vossos relacionamentos ou na falta deles. Outros pediram para ser abençoados financeiramente. Pediram abundância para poderem abençoar outros. E agora, o Senhor está a permitir que passem por um período de escassez. Não digo isto para vos dar a ideia de que Deus vos está a punir. Digo isto para que compreendam que Deus vos está a preparar. Jeremias 29:11 diz: Pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dano. Planos de vos dar esperança e um futuro. Deus não tenciona magoar-vos. É preciso que entendam que, ao caminharem pelo vale da sombra da morte, estão a caminhar com Jesus ao vosso lado. E se o aceitaram como vosso Senhor e Salvador e permitem que o Espírito Santo habite em vós, Deus está a dar-vos direção através de vós mesmos. Isto pode ser incrivelmente confuso, porque é preciso discernir a voz do inimigo da voz de Deus. Mas o Senhor está a tornar tudo tão claro que, mesmo quando não conseguem ver o que está à vossa frente, Ele é a lâmpada que ilumina o caminho. Portanto, cada passo que dão é um passo de fé, não um passo de medo. Podem sentir medo na vossa mente, mas não estão a agir por medo. Estão a agir por fé. Caso contrário, não estariam a dar passo algum. Por isso, preciso que mudem a vossa perspectiva sobre a fase em que se encontram, para onde estão a ir, e por que estão a sentir um potencial isolamento. E deixem-me ser muito claro também. O Senhor está a levar-me a dizer isto, mas alguns de vocês podem estar a sentir um isolamento que não é verdadeiramente solitário. Podem estar rodeados de muitas pessoas, mas essas pessoas não entendem a experiência pela qual estão a passar, porque não têm um relacionamento genuíno com o Senhor. E digo isto para que lhes deem graça e para que deem graça a vós mesmos, porque isto é incrivelmente difícil. É verdade. Sentem-se sozinhos mesmo estando rodeados de pessoas que pensam que vos entendem, e vice-versa. Por isso, não se preocupem tanto com o que conseguem ver. Entendam que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. É como se soubessem que Deus é real. Podem não o ter visto a caminhar. Podem não ter visto Jesus a caminhar na terra depois de ter ressuscitado, mas têm a consciência de que isso é verdade. E é porque permitem que o Espírito Santo habite em vós. E isso é uma coisa linda. Precisam de reconhecer o poder que têm quando estão fracos na carne, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso não significa que os nossos espíritos sejam fracos. Significa que a nossa carne é fraca. E quando temos consciência de que a nossa carne não consegue, permitimos que Deus o faça, porque estamos verdadeiramente rendidos e sabemos que não temos poder por nós mesmos. O poder dele, o vosso poder, aperfeiçoa-se na fraqueza. Deus conhece os planos que ele tem para vocês, e vocês têm uma antevisão disso, e é por isso que oraram por isso, porque o Senhor colocou isso no vosso coração com um propósito. Portanto, sigam em frente, mesmo que seja através do medo. Eu amo-vos. Jesus ama-vos. Nunca se esqueçam disso. Se esta mensagem vos tocou, deixem um gostei, compartilhem com alguém que precise de ouvir e se inscrevam para mais conteúdo.
Obrigado por assistirem.